E aí, pessoal, tudo bem? Acabamos ontem, né, o último vídeo sobre renda fixa. Obrigado por todo o apoio, as inscrições, compartilhamentos. O objetivo sempre é ajudar, né? Eu sempre falo de tornar as pessoas mais conscientes. Tá? E hoje a gente vai dar um passo à frente. A gente vai para aquele local que separa os meninos dos homens, né? As crianças dos adultos. É a renda variável, tá bom? Todos esses números aí, né? A variação das ações, a parte gráfica, então a gente vai no passo a passo, meus amigos. Calma, a gente vai começar do começo, como dizem, tá bom? Não se assustem, porque é muito legal o tema, muito interessante e até empolgante e com todo o cuidado que devemos ter, pode deixar a pessoa viciada nessa operação, né? Operação de bolsa de valores, fundos, tá bom? Então, vamos começar com calma, tá bom? Obrigado por nos acompanhar no projeto Caminho na Prosperidade. Realmente a felicidade está no caminho, né, nessa construção. Nossos contatos estão aí, tá? Eu peço a gentileza de se inscreverem, compartilharem, né? Tirarem dúvidas também, né, por meio do e-mail, né, Twitter, onde for, tá? O que for melhor para vocês, a gente vai fazer esse trabalho sempre com muito carinho e com muito cuidado, tá certo? A gente vai falar um pouquinho de renda variável, né? A primeira coisa é fazer a diferença, né, trazer a diferença entre o renda fixa e o variável, né? Eu já comentei no último vídeo, né? Esse aqui é um lembrete, né? A diferença básica, né? Na segurança, na renda fixa você já tem uma expectativa, né, de juros ou de rendimentos, a variável não, tá? Você realmente pula, né? Aqui essa figurinha diz muito bem, né? Pula dentro do investimento, tá bom? Mas com segurança. Como a gente consegue essa segurança? Estudando. Rentabilidade, né? Entenda, né? Quanto maior o risco, a tendência de ter uma rentabilidade maior também aumenta. Quanto menor o risco, a rentabilidade também cai, tá bom? Essas são as diferenças. Um tem a garantia ou do governo ou do FGC, né? Aquele fundo garantidor de crédito, e a variável não tem, a garantia é o seu estudo, tá bom? Sua preparação e o entendimento do melhor momento de entrar e de sair do mercado. A tendência nossa, quanto mais velhos, né, com mais idade, termos um portfólio focado um pouco mais na renda fixa e recomendo sempre os jovens, né, que busquem, né, focar mais na renda variável, né, porque tem tempo para superar crises, né, então ao final, né, o jovem começando cedo aí nas ações, em alguns criptomoedas, né, alguns tipos de investimento, ele tende a ter um bom rendimento no futuro. Tá bom? Renda fixa você empresta para uma empresa ou para o governo, e na renda variável você é dono, né, parte de uma empresa, né, de uma ação, você compra um pedacinho da empresa, tá bom? Com as partes boas e ruins, né, ônus e bônus também. E exemplos de renda fixa, né, veja nossos vídeos, né, vou deixar no card aí o vídeo lá do Tesouro Direto, do CDB, né, do Certificado de Depósito Bancário, da LCI, LCA, tá? Então, esses são exemplos de renda fixa e variável. Nós temos ações, moedas, criptomoedas, robôs e etc. Tá bom? Aqui é o básico do básico da diferença entre renda fixa e variável. Alguns exemplos de renda variável, as ações, né? Sejam elas nacionais e internacionais, a gente vai ver. Câmbio, né? Dólar, euro. Robôs, né? Que você terceiriza, né? Essa decisão de comprar e vender, né? Para robôs que empresas oferecem, né? Cobrando aí parte do lucro ou uma taxa fixa. As criptomoedas ou criptoativos, né? Muito em moda é o Bitcoin. E COI, né? Que é o conjunto de operações que um banco ou uma financeira te oferece, né? Você compra esse COI, só que dentro dele tem renda fixa, variável, tem câmbio, né? Tudo dentro ali de quem administra, tá bom? Outro lembrete, né? Já comentei, né? Praticamente tudo, as garantias que tem e não tem, né? Aqui outro exemplo, colocou ações, os fundos imobiliários, estoques, tá bom? Então, vejam seu perfil, né? Onde mais se encaixa, se é mais seguro, mantenha mais na renda fixa, né? Se eu tenho certa flexibilidade e certo apetite ao risco, eu posso migrar, né, para renda variável. Então depende do seu perfil e seu objetivo, sempre. Tá? A resposta padrão é depende, tá bom? Então um exemplo de ações, né, a gente vai
fazer um tour daqui a pouco pelo site da EasyVest, né? Aqui a banda de Bollinger, né? As ações ficam aqui dentro, né? E aqui a mediana, tá bom? A gente vai estudar um pouquinho, é muito legal esse assunto. Né? Tem os tipos ON, PN e UNIT, né? ON, que você tem direito a voto nas assembleias, geralmente são as mais caras. Tá? Realmente você é um sócio com poder de voto. A PN, a preferencial, você não tem direito a voto, tá bom? Mas você tem preferência nos dividendos. Então, tem carteiras muito boas de dividendos. Então, dividendos é um lucro a mais que você recebe da empresa, né? É como se fosse uma participação de lucros, né? Divide entre seus acionistas ali uma parte, anualmente, semestralmente, depende do tipo de ação. E a UNIT é formada aí, é um conjunto de ações ordinárias e preferenciais. Tá bom? Aí tem um exemplo, 1 no final, né, 2 PN, tá? 1 ordinária, 2 preferencial, é um mix entre as duas, tá bom? A gente vai ver que a ON geralmente é mais cara, né, pelo voto, e a PN é um pouco mais barata. Mas você recebe os dividendos aí durante o período, aquelas empresas que pagam dividendos, tá? Então tem uma carteira específica de dividendos que é uma carteira muito boa também. Tem esse BDR, né, que é o Brazilian Depository Receipts. Você pode comprar ações, né, de empresas internacionais, aqui no caso na Bolsa Americana, tá bom? Então você pode investir na Amazon, na Microsoft, na Apple, na Costco, na Walmart, então interessante. Só que eu lembro, né, nesse tipo de investimento, você sofre com duas variáveis, né? Sofre ou se beneficia, né? O próprio crescimento, né, da ação nos Estados Unidos, né, a valorização, melhor dizendo, e você também tem o efeito do dólar, né? Então, às vezes a ação subiu lá fora, mas o dólar aqui desvalorizou, você perde, né? Então, aqui você tem que pesar bem, né, entender um pouquinho mais, né? A gente vai falar isso aqui lá no final, né, dessas ações internacionais, sabe? Uma boa pedida aí para uma carteira de longo prazo, tá bom? Temos o câmbio, né, dólar, euro, né, mini contratos de dólar, então também quem conhece, tá, é um bom meio de buscar aí, rendimentos, tá bom? Nós temos as criptomoedas, né, várias e várias, são centenas de criptos ativos no mercado hoje, né, o Bitcoin, né, esse Bzinho aqui é o mais famoso, ele arrasta as outras cotações, Litecoin e assim vai, tá bom? Eu trouxe o exemplo do Bitcoin, eu falo muito de janela de oportunidade. Lá em 2010, né, 34 centavos. Tá? Eu cheguei a ver em 2009, né, bem no lançamento, a 9 ou 10 centavos de dólar. Tá? Aqui a variação dele, né, de 11, né, podem ver o valor em reais aqui, ó, 6, 23, 400, 79 mil no ano passado, já bateu mais de 300 mil esse ano. Tá bom? Então, quem pegou, né, apostou no Bitcoin, né, comprou a centavos e vendeu aí milhares de dólares, né? Então, muito importante aí a tal da janela de oportunidade, né? O cavalo selado que passa de vez em quando aí na nossa frente. Esse gráfico aqui é recente, né? Ele bateu quase 70 mil dólares aqui à direita, 60 e pouquinho, né? E agora está na casa dos 50, tá? Mas entenda, né? Tudo é oportunidade, tá bom? Se você comprou, quem comprou a 1, 10, 100 dólares, 1000, vendeu a 60 mil, ganhou 60 vezes o valor do investimento. Tá bom? Mas quem já comprou no pico aqui de 60 mil dólares, eu falei para alguns amigos que estava caro, né? Estava 62 mil, eu falei, ó, um preço bom, aí acertei, na casa dos 30 e poucos mil, né? Essa aqui é a média móvel dela, né? Na casa dos 30 e pouquinho seria um bom ponto de entrada, tá bom? Quem comprou na... Então, pessoal, não sejam sardinhas, né? Sardinhas que são consumidas pelos tubarões. Então, né, não caiam no erro clássico de comprar na alta e vender na baixa, né? O investidor profissional faz o contrário, ele compra na baixa, né, caindo aqui no ponto de entrada e vai vender lá, né, para o sardinha que vai comprar com 60 mil, 70 mil dólares, tá bom? Então, muita atenção aí, né, nessas dicas. A gente vai comentar muito aí sobre análise gráfica no futuro. Tá bom? E a pergunta, né? Como montar minha carteira de investimentos de renda variável? Eu perguntei isso também da renda fixa. Eu falo que depende. Tá?
tem uma regrinha aqui, né, dos 80 anos, achei interessante, coloquei essa imagem aí. Você tira de 80 a sua idade, no meu caso 43, então seria aí 37%, né, da carteira em renda variável. É um exemplo aí, né, ações, mas depende muito do perfil, tá, pessoal? Então pode ser que eu tenha mais idade e goste de operar mais na renda variável, né? Pode ser que uma pessoa que seja mais nova do que eu, mas tenha um perfil mais conservador e vai operar com 80, 90% na renda fixa. Então depende do perfil, tá bom? Antes de fechar aqui, vamos dar uma olhada rapidinho aqui no site, né, da Enzo Invest. Eu deixei aberto aqui. Eu gosto muito pela facilidade e por ser muito amigável, né, essa operação. Ele tem várias aqui, uma ação recomendada do Itaú, né, propondo ganho até de 17%, tá? Interessante. Tem várias aqui, ó, aquelas BDRs, né? Aí a Tesla, Mercado Livre, Coca-Cola, Pfizer. Então tem várias, Disney também. Então atenção, porque você vai estar sujeito à variação da própria ação e do dólar, tá bom? Deixa eu voltar aqui. Então ali na aba renda variável tem muita coisa, né, que a gente pode ver. A gente pode escolher aqui, ó, fundos imobiliários. Então é muito estudo, meus amigos, né? Ninguém vai te dar nada de graça. Então estude, estude, estude. Né, BDRs, as ações aqui, essa ação eu vou até estudar, eu não sei, é parte educacional, muito barato, tá? R$ 3,96, mas a gente tem que dar uma analisada, né? Tem Petrobras, Uzi Minas, Magalu, então depende muito aí. Fundos imobiliários, tá bom? Rendimento aqui diário, tá? Maiores altas aqui de ontem, né? Sexta-feira, 4%, Braskem, Gol, tá? Tem que saber por que subiu, não acompanhei ontem, tá bom? E assim vai, tá bom? Facebook pode comprar, tá bom, meus amigos? E agora eu vou abrir rapidinho aqui, né, no Home Broker, né, onde a gente compra e vende ações, opções também. Então, para os amigos aí da GT96 Investimentos, alguém me pediu um dia uma análise da Porto Belo, né? Aqui são as ações aqui que eu tenho, né, para ficar acompanhando, quando é possível, claro. Mas aqui, essa Porto Belo, né, ela é a ação PTBL3. Né? Eu fiz uma análise rápida aqui para compartilhar com eles, então vocês estão aproveitando essa análise. Né? Aqui a gente pode ver um canal, né? Essas retas aqui mostram um canal de alta, né? Que a ação está se comportando dentro dele, bateu aqui no fundo, foi no topo. A tendência, né, chegar, né, nesse topo aqui e voltar para o canal. Tá? É a tendência que eu falo. Eu uso muito para análise, né, essa aqui é a análise técnica, né, ou análise gráfica. Então eu uso mais essa do que a análise fundamentalista, que vê o balanço da empresa, ver dívida, né, o potencial de valorização. Então é bom dar uma olhada na parte fundamentalista também. Eu gosto mais e analiso, né, dou uma olhada na fundamentalista, dava, né, quando eu mexia com as ações, pretendo voltar, mas meu foco realmente era na análise gráfica. Então aqui eu tenho as médias móveis, né, 12 e 26 dias. Então eu sempre usei, deu muito certo, né, esses pontos de cruzamento aqui, né, que é um ponto de entrada, foi nessa baixa por aqui, tem até uma cruzinha aqui, por aqui um ponto de entrada, 6,30, 6 e pouquinho, e um ponto de venda, né, seria mais ou menos aqui, por aqui, ó, 10,70, tá? Então você ganharia aí no mínimo 50%, tá? Pode ver que tá, né, quando essa linha vermelha está acima, né, é época de tendência de queda, né, então venda. E quando a azul cruza, né, baixo para cima na linha vermelha, seria ponto de compra, que é mais ou menos por aqui, ó, 9,17, tá? Podem ver que aqui, né, mantém a alta aqui, então mantém posição. Até que, né, a curva se inverta, né, e próximo a esse cruzamento é o ponto de venda. Então eu usava muito essas médias móveis e para mim é realmente fidedigno. Também com várias outras análises de volume, é tudo aqui, né? Essa parte que eu tô, variação, né, de entrada e saída de dinheiro, né? Diferença de compra e venda. Então, é tudo uma análise em conjunto, tá bom? Então a gente vai fazer um passo a passo depois de como fazer uma análise, né, gráfica. Vou dar algumas dicas, né, e também dar uma olhada na análise fundamentalista.
tá bom? Esse aqui foi a Porto Belo para os amigos aí, Eduardo Catem, você pediu aí, ou foi o Alexandre, tá? No nosso grupo lá de investimentos, tá aí. A tendência ainda é de alta, mas está próximo aí, né, ao seu topo aí, por volta de 12, 12,60, 13 reais. Tá? Às vezes passa um pouco mais volta, normalmente para o gráfico, tá bom? Meus amigos, fechando aí, muito obrigado de novo. Foi mais um bate-papo nosso, né? Eu peço a gentileza de se inscrever e compartilhar. Caso gostem do conteúdo, tá bom? É um trabalho voluntário, feito com muito, na tentativa, né, profissionalismo aí para ajudar as pessoas a crescer e ter uma vida próspera, né, com consciência, tá bom? E ajudando sempre ao próximo também. Então esse foi um bate-papo sobre renda variável, é o primeiro deles, tá bom? Depois a gente vai começar a aprofundar aí, né, começar com o básico, com as ações aí, né, como escolher uma ação, né, como estudar, né, e fazer aí, né, fazer a prospecção dessa ação e como decidir em que momento comprar e vender, né, que é a chave do negócio, né, onde entrar e onde sair. Tá bom? Um grande abraço, fique com Deus, até o próximo bate-papo. Valeu, gente!